Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E bom, no episódio passado vocês viram que estava se iniciando uma rivalidade de Chris Jericho e CM Punk. Rivalidade que acabou sendo pausada para um combate no Eliminate Chamber, onde o Chris Jericho acabou sendo prejudicado. Ele não foi eliminado do combate, mas aí por ter desmaiado acabou ficando de fora, né? Bom, no Raw seguinte teríamos que escolher então um novo desafiante ao título mundial de CM Punk na WrestleMania. E bom, acontece então uma Battle Royale, né? Acontece então uma batalha royal para definir quem seria então esse desafiante, né? Durante essa batalha royal, os últimos 4 ficam Big Show, Cody Rhodes, o Y2J e o Santino Marella, né? O Santino Marella acaba sendo eliminado depois de fazer uma graça, né? O Chris Jericho, por sinal, bastante inteligente, liderou ali o time falando para eles focarem o Big Show. Até deu certo, mas aí depois quando eles foram tentar atacar entre si, acabaram sendo prejudicados. O Cody Rhodes eliminou o Santino Marella. Aí o Chris Jericho e o Cody Rhodes foram se unir para lutar contra o Big Show. E o Big Show acabou eliminando o Cody Rhodes. O Cody Rhodes, com raiva do Big Show, foi lá, atrapalhou o Big Show, atrapalhou. O Chris Jericho aproveitou disso para eliminar o Big Show. E aí o Y2J jogou o Big Show com a perna e pela cabeça e pelos braços. O Cody Rhodes também puxou o Big Show. O Big Show foi eliminado. Y2J venceu a Batalha Royal e se tornou o desafiante número 1 ao título mundial na WrestleMania contra CM Punk, né? WrestleMania 28, a mesma que teria então The Rock versus John Cena uma vez na vida, né? Que depois não foi uma vez na vida, mas enfim, isso é coisa para outro vídeo. E bom, e aí o CM Punk vai lá, aplaude ele ironicamente, levanta o cinturão, sobe na mesa dos comentários e fica agendada então essa rivalidade dos dois pra WrestleMania. Bom, e aí o Y2J, esperto, começa a querer trabalhar no psicológico do CM Punk, né? E aí ele começa a falar da vida do CM Punk. Ele fala sobre o CM Punk ser Straight Edge, né? Pra quem não sabe, Straight Edge é aquele tipo de cara que ele não usa drogas e nem bebe, né? Ele tenta levar a vida um pouco mais light, né? E aí o Jericho começa a falar que o pai do CM Punk é alcoólatra. E é por isso que o CM Punk é Straight Edge, porque ele quer meio que não pegar a influência do pai dele, por isso que ele acabou se convertendo a esse estilo de vida, né? E aí depois ainda fala que ele tá muito errado em ficar falando mal do pai dele, e na verdade tem que falar sobre a irmã dele, que é drogada. Ele fala que a irmã do CM Punk é uma drogada e o CM Punk sabe disso, e o CM Punk realmente parecia que estava sentindo que era verdade, porque ele fazia uma cara ali de bravo, uma cara de choro, de que estava sendo afetado, e aí psicologicamente ele acabava sendo irritado ali pelo Chris Jericho, né? Essa irritação acabou fazendo o CM Punk atacar o Christian, né? Que ele estava ali num combate, né? O Christian tinha atacado o CM Punk. E aí o CM Punk se irrita, vai lá e começa a atacar sem parar o Christian. Dá uma Anaconda Verse, começa a chamar pelo Chris Jericho, e o Chris Jericho não aparecia, né? Ou seja, o Chris Jericho já estava conseguindo entrar na mente do CM Punk, manipular ele para afetá-lo no seu desempenho no combate na WrestleMania, né? Mas enfim, combate na WrestleMania então, né? Foi um dos destaques daquele show. Então entra lá o Chris Jericho parcialmente apoiado e entra o CM Punk bastante apoiado pelo público, né? Várias imagens nessa WrestleMania ficam marcadas com o CM Punk. E bom, um combate que ele foi inclusive marcado pelo John Laurinaitis, de que se acontecesse desqualificação teria troca de campeão. Ou seja, se o CM Punk ganhasse por desqualificação, ele se manteria como campeão. Mas se ele perdesse, ou seja, se o Chris Jericho vencesse mesmo por desqualificação, ou seja, se alguém acertasse uma cadeira nele, o Chris Jericho então conseguiria se manter como campeão, né? Se manter como campeão não, se conseguiria ganhar o título mundial, conseguiria ser campeão mesmo assim, pra não ter o uso de objetos, né? E aí o Chris Jericho, ele aproveita disso e começa a provocar então o CM Punk durante a luta, né? Uma luta, como eu disse, bastante técnica, uma luta onde o moveset deles foi muito bem trabalhado, né? Eles praticamente usaram todo o arsenal deles ali da época e em momentos corretos, é isso que é o mais legal, né? Bastante reversal também, bastante ali golpes não completados porque o outro reverteu em outro golpe, bastante chaves de submissão. E aí o Chris Jericho, como eu dizia, ficava provocando o CM Punk, falando do pai dele toda hora, gritando o nome da irmã dele pra irritá-lo. Até que chegou um momento que o CM Punk se irrita tanto que ele pega uma cadeira e ia pra mandar no Chris Jericho, né? E o Chris Jericho sabia que se isso acontecesse ele seria campeão.
E aí o público falava que não, que não, que não, que não. E aí, finalmente, então, o CM Punk desiste e continua lutando com o Chris Jericho normalmente. E aí, então, o Chris Jericho tem um momento muito louco onde ele faz lá as muralhas de Jericó, né? O golpe ali, finalizador dele, de submissão. Pulando ali meio que da terceira corda. Foi muito louco a forma como ele fez. Ele dobrou, parecia que seria o fim do combate, mas não foi. Outro momento onde parecia que seria o fim do combate foi quando o CM Punk foi para fazer o Diving Elbow, mas tomou o Cold Breaker do Chris Jericho, né? Foi muito parecido com o que o AJ Styles tomou nessa WrestleMania 32, né? E aí ele conseguiu resistir, né? Depois ele tomou mais ali chave de submissão, resistiu, fez DTS no Chris Jericho, o Chris Jericho resistiu, mas depois ele conseguiu ali, depois de várias trocações ali técnicas, ele conseguiu fazer ali o Anaconda Verse e o Chris Jericho desistiu e o CM Punk venceu um combate bastante interessante e aí ganhou a primeira batalha nessa rivalidade dos dois e se manteve como campeão mundial na WrestleMania, né? Um combate muito marcante, mas essa rivalidade não acabaria por aí. Então, se você quer saber como ela vai continuar, deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e comenta o que você achou desse episódio e fui!